mas não tenho nenhuma dúvida que agora, passadas as eleições, seja o melhor momento para que possamos levar um bom diálogo com a sociedade, com as empresas de mídia, com as empresas, as plataformas e com o Congresso Nacional, para que nós possamos ter instrumentos mais eficazes para que se evite a proliferação de fake news, principalmente nas eleições. Olá, boa noite. Quem fala é a Flávia Maia, do Portal J. Presidente, é o seguinte, né? O presidente Bolsonaro fez muito uso da máquina administrativa durante as eleições. Eu queria saber como é que o TSE vai dar seguimento, tem AGE sobre o assunto, como é que vai ser tratado isso. E complementando um pouco a pergunta da colega, que mudança seria feita no TSE sobre o tratamento das plataformas, né? O que aconteceria nas próximas eleições diferente com elas serem tratadas como empresas de mídia? A questão das impugnações às AGEs serão tratadas normalmente, como o TSE trata os outros processos, são de relatoria do ministro corregedor, ministro Benedito Gonçalves, que se encontra aqui conosco. As provas serão produzidas e, finalmente, o TSE, o plenário, irá julgar. Não é possível antecipar, até porque ainda está em instrução. Na Justiça Eleitoral, nós já equiparamos as empresas, as plataformas, empresas de tecnologia, como empresas de comunicação para fins eleitorais. O avanço que deve ser feito legislativamente é a equiparação para todos os fins, porque isso facilita exatamente a responsabilização. E aí elas terão a mesma liberdade de colocar o que elas quiserem, só que a liberdade com responsabilidade que toda mídia tradicional, rádio, televisão, tem. Isso é justo para equiparar essas formas de mídia, as formas mais tradicionais e as formas mais modernas. Boa noite, ministro. Márcio, da TV Globo. Eu queria saber se as entidades fiscalizadoras que atuaram nesta eleição, elas vão ser mantidas, né, como as Forças Armadas, para as próximas eleições. Também, qual a avaliação do senhor em relação a essas inovações que foram feitas nesta eleição, como a proibição do porte de armas perto das sessões eleitorais, e também o celular na cabine? Como é que o senhor vê que a população recebeu essas medidas? Nós vamos analisar, após o segundo turno, nós vamos analisar como sempre se faz, o plenário irá analisar, iremos conversar com os colegas. Entendo que principalmente a questão das armas é uma questão importantíssima que veio para ficar e até para ser aperfeiçoada. Não é possível que no dia das eleições se queira transportar armas. A arma do eleitor, como já disse a ministra Carmen Lúcia, a arma do eleitor no dia da eleição é o seu voto, a mais importante arma da democracia. A mesma coisa em relação aos celulares. Eu quero aqui aproveitar a sua pergunta para lembrar que quando o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a questão dos celulares, houve muitas críticas. Mas logo depois, principalmente no segundo turno, a questão do assédio eleitoral estourou no país, precisou ser combatido de forma mais dura pelo TSE, pela Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral Eleitoral e pelo Ministério Público do Trabalho. E demonstrou total acerto nessa medida dos celulares, porque é o celular que permite o assédio eleitoral. Porque o assédio eleitoral só existe se alguém conseguir comprovar que votou em A ou B, e levando o celular, isso comprova. Acho que as medidas foram acertadas. Quais são as entidades fiscalizadoras? Nós vamos analisar agora, ao fim das eleições, nós vamos analisar o que foi de bom, o que pode ser aperfeiçoado, o que pode ser melhorado, como, de resto, sempre que as eleições terminam, é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, boa noite. Renan Ramalho, da Gazeta do Povo. Presidente, a gente sai de uma eleição muito polarizada, um resultado muito apertado, sociedade dividida. O que o TSE pretende fazer ou pode fazer para tentar também pacificar o país, harmonizar as relações sociais? Lembrando que o TSE também
foi muito demandado durante essa campanha, foi até questionado. O que a Justiça e o TSE pode fazer, considerando que o senhor também fica até 2024 da presidência? O Tribunal Superior Eleitoral pode fazer o que vem fazendo. O Tribunal Superior Eleitoral, a função primordial dele é garantir a toda a sociedade brasileira, a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, eleições limpas, seguras e transparentes. Essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. E é isso que nós fizemos de forma absolutamente transparente. Desde o início, todos os procedimentos da Justiça Eleitoral, com observadores nacionais e internacionais, com a presença do Ministério Público, da OAB, mostrando que é possível, numa eleição, ser adversário sem ser inimigo. E faz parte do jogo democrático eleições com placares mais estendidos e eleições com placares menos distendidos. O que o Tribunal Superior Eleitoral pode garantir à sociedade brasileira é que as eleições são limpas, seguras e transparentes. E isso é muito importante para qualquer pacificação, porque quem venceu sabe que venceu de forma justa e quem não venceu sabe que não venceu porque votos faltaram. E isso faz parte do jogo democrático. Aegis, ações que podem levar tanto à inelegibilidade do atual presidente, quanto também à cassação do novo mandatário. Como é que o TSE e a condução do senhor na presidência vai levar adiante essas duas Aegis, esses dois tipos de ação contra os dois candidatos? Como a lei determina, nós vamos instruir. Na hora que estiver instruída, o ministro relator pedir a pauta, eu pautarei e nós julgaremos. A democracia, ela se consubstancia também com o Estado de Direito. Ou seja, as regras democráticas respeitam as regras do Estado de Direito. Se houve inelegibilidade, serão julgados. Se não houve, será o pedido indeferido. Então, nós iremos julgar e analisar normalmente. Ministro, aqui do seu lado direito, boa noite a todos. Álvaro Couto, do Grupo Bandeirantes. Você elogiou a atuação das Forças Armadas como forças de segurança, mas e como entidade fiscalizadora? Você havia no dia 18 dado 2 dias para que eles esclarecessem a auditoria do primeiro turno e eles disseram que só emitiriam o resultado após o segundo turno. Agora, findado, para quando você espera esse relatório e se a ausência do ministro Paulo Sérgio hoje dá algum recado para o senhor? Não, porque primeiro não há nenhum ministro do Executivo, até porque o chefe do Executivo é candidato à reeleição, nem seria, nem seria confortável que auxiliares diretos do presidente da República, um dos candidatos, estivesse aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que o ministro Paulo Sérgio também entende bem isso, não compareceu nem no primeiro nem no segundo turno, então isso não há nenhum problema. As Forças Armadas, elas atuaram como as demais entidades fiscalizadoras dentro da regulamentação prevista pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não apresentaram o relatório das 300 e poucas urnas, 300 e poucos boletins que analisaram boletins de urna, disseram que precisariam de mais tempo. Então, aí talvez um problema de análise técnico das Forças Armadas, mas isso não prejudicou em nada a apuração, porque o Tribunal de Contas da União fez, eu diria, uma mega apuração com mais de 4.000 urnas, mais de 4.000 boletins de urna, analisando um mostruário gigantesco e concluiu que não há uma diferença, não é que há 0,00001, nada. Ou seja, concluiu, como nós todos sabemos, mas sempre é importante a retomada dessa conclusão, que o que é depositado na urna eletrônica e apurado é a vontade exata do eleitor e da eleitora. Você vai determinar algum prazo para que o Ministério da Defesa apresente esse relatório? Eles já disseram que apresentarão logo após o segundo turno, nós vamos aguardar. Mas não há, eu diria, após o relatório do Tribunal de Contas da União, até ficou prejudicada a necessidade dessa análise.
Olá, presidente. Olá, ministros. Eu sou aqui, do seu lado direito. Sou Luísa do Valor. Há alguns dias do segundo turno, o plenário do TSE aprovou a resolução que agiliza a remoção de fake news, das plataformas digitais. Eu queria saber se já é possível avaliar se essa resolução surtiu efeitos, tem algum tipo de balanço que o TSE já possa fazer e como também o TSE pretende responder aos que ainda entendem como censura o combate à desinformação. Obrigada. Aqueles que confundem discurso de ódio, combate ao discurso de ódio, aqueles que confundem o combate a discursos contra a instituição, pelo fim da democracia, discursos racistas, discursos preconceituosos, discursos de agressão com liberdade de expressão, o TSE ele vai auxiliar de duas formas, tentando fazer campanhas educativas e continuando a combater efetivamente essas notícias fraudulentas, esses discursos de ódio. Eu disse na entrevista anterior, em virtude da sua pergunta, repito, nas últimas 36 horas, porque o período de 48 horas antes das eleições é o que se inunda de fake news, isso ocorreu no primeiro turno, nas últimas 36 horas, as resoluções se mostraram extremamente eficientes e eficazes. Isso é muito importante. Nós retiramos 354 impulsionamentos que estavam proibidos a partir dessa eleição, porque se caracteriza propaganda paga. O impulsionamento é propaganda paga e não é possível propaganda paga propaganda eleitoral paga 48 horas antes das eleições. 7 sites foram desmonetizados, porque também é propaganda paga. 701 URLs foram removidas a partir de 19 decisões do plenário. Veja, 19 decisões que precisariam esperar mais quase 700 novas ações, quando o conteúdo era absolutamente idêntico. Nós pudemos, em 36 horas, retirar 701 URLs com discurso de ódio, com notícias fraudulentas, com desinformação ao eleitor. E o mais importante, e eu já me referi a isso, cinco perfis do Telegram foram banidos, com mais de 580 mil usuários que propagavam discursos de ódio, discursos nazistas, violência, pregavam a violência. Eu repito, 5 perfis do Telegram, com mais de 580 mil usuários. Isso não teria sido possível em 36 horas pré-eleição, se o plenário do Tribunal Superior Eleitoral não tivesse aprovado a resolução e se o Supremo Tribunal Federal não tivesse, em ação de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal não tivesse corroborado essa importante iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral em combater as fake news, as notícias fraudulentas, o discurso de ódio e o discurso contra a democracia. O senhor acha que houve uma postura colaborativa por parte das plataformas digitais? Muitas criticaram o prazo que seria curto, para o cumprimento dessas decisões. Queria saber como foi essa relação na prática. Foi ótimo, até acho que o prazo de 1 hora é até longo demais, porque em 15 minutos tudo estava retirado, ou seja, houve total colaboração. Obrigada. Bom, boa noite, ministros e ministras. Aqui é Isis Tatsiarini, repórter da Rádio CBN. Ministro, com o resultado agora das eleições, o atual presidente Jair Bolsonaro perde a prerrogativa do foro. O senhor é relator de inquéritos importantes, como que apura uma suposta existência de milícias digitais, fake news, atos antidemocráticos. Como é que o Supremo Tribunal Federal deve dar encaminhamento agora a esses inquéritos? Veja, eu aqui estou na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, respondendo sobre as eleições. Não há relação
com os inquéritos, isso serão analisados, esses inquéritos, mais posteriormente, até porque o presidente continua presidente da República. Boa noite, presidente, ministras, ministros, autoridades, procurador-geral, Clébio Cavagnoli, da TV Record. Presidente, a gente sabe que, em razão do resultado apertado, 2.100.000 votos, em média, é possível que a campanha do presidente Bolsonaro volte a questionar e insista, não só aqui no TSE, como no STF, em relação a possível prejuízo das inserções de rádios em algumas regiões. Como é que o TSE pretende agir em relação a isso? Segunda pergunta, rapidamente. Em relação à garantia que foi dada tanto pelo TSE quanto pelo STF na garantia de ônibus, não é? Para o eleitor, o senhor acredita que isso foi preponderante para que a abstenção, né, fosse menor do que no primeiro turno? Obrigado. Não é possível ainda saber os motivos da abstenção menor. Foi um pouco menor a abstenção, mas o que eu acho muito importante é deixar fixado, e entendo que é o posicionamento tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, que o transporte público gratuito é um direito do eleitor e da eleitora. Nós devemos, para as próximas eleições, consagrar o transporte público gratuito em todos os municípios do Brasil. Isso é um direito do eleitor e da eleitora. A eleitora não pode deixar de instrumentalizar o seu direito político a partir do voto por, eventualmente, não ter condições de pagar o transporte. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, dentro do que era possível, avançaram nisso, e agora entendo que o Congresso Nacional deve avançar para garantir o direito sempre do transporte público gratuito. E a outra questão? Em relação à possível insistência da campanha do presidente Bolsonaro sobre... Não acredito, não acredito. O próprio ministro das Comunicações já deu declarações em relação a esse assunto. Não houve recurso em relação à minha decisão, porque ficou muito claro que houve, no mínimo, um erro nem foi uma auditoria, um erro de análise, porque uma coisa são ondas de rádio, outra coisa é o streaming, é uma série de erros, e foram apresentadas 8 rádios, e das 8, 5 mostraram que aqueles números não batiam, as outras 3 disseram que o atraso foi da própria campanha em não levar. Então, esse assunto está totalmente superado. Obrigado, presidente. Boa noite, ministro Alexandre e demais presentes aqui. Sou Breno Pires, repórter da revista Piauí. Estou aqui, nesse lado aqui, localizar. Bom, em primeiro lugar, vão ser 2 perguntas. A primeira é mais breve, só queria saber como que o presidente Jair Bolsonaro recebeu o seu comunicado do resultado das eleições. Ele demonstrou aceitação ao tema, o tom, como é que foi? E essa pergunta é importante porque a gente sabe que, por muitas vezes, ele ameaçou não aceitar o resultado das urnas, né? Então, trata-se de uma situação em que seria importante, se possível, esclarecer. A segunda pergunta, já emendando, para poupar o tempo também, é a respeito das alegadas, justamente as alegadas menções à possibilidade de se descumprirem decisões judiciais. A gente viu isso no 7 de setembro do ano de 2021. O presidente Jair Bolsonaro disse que não ia aceitar decisões suas. E também ontem, a deputada federal Carla Zambelli, portando armas num período que, de acordo com a legislação, estava proibido, disse que fazia isso conscientemente porque decisão ilegal não se cumpre. Além disso, eu quero somar a minha pergunta, que é sobre o que é que se deve fazer em relação a essas ocorrências de estímulo à desobediência de leis, e se existe alguma posição que o Judiciário precisa adotar para lidar com isso. E conectando isso também com um outro tema, que é a questão justamente do respeito entre os poderes, a harmonia entre os poderes. Na menção do presidente da Câmara, Arthur Lira, após o resultado dessas eleições, ele disse que é preciso restabelecer o respeito entre os poderes. Eu queria entender como é que o senhor enxerga esse ponto. Nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal foi desrespeitada. Então, não há nada de novo a se fazer. O Supremo Tribunal Federal dá suas decisões, elas são cumpridas porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, esse ponto é essencial para a manutenção
da democracia e do Estado de Direito. Não há nenhum problema em relação a isso. Como eu disse, eu liguei para os dois candidatos, cumprimentei-os e disse que o Tribunal Superior Eleitoral ia oficialmente proclamar o resultado e parabenizei por ambos participarem do que é o mais importante dos direitos políticos, a participação nas eleições. Somente isso, o presidente Bolsonaro me atendeu com extrema educação, agradeceu a ligação e não foi mais nada do que isso, da mesma forma que o presidente, agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E quanto à frase do presidente da Câmara, Arthur Lira, que diz que é preciso restabelecer o respeito e a autonomia entre os poderes, o que parece uma crítica velada a algum suposto desequilíbrio que estaria havendo. Isso tem que perguntar para ele. Eu nem ouvi a declaração dele porque nós estávamos apurando. E se é uma crítica ou não, acho que a melhor indagação deve ser a ele. Obrigado, ministro. Nada. Encerramos, ministro. Obrigado. Vamos todos descansar agora. Obrigado. Então essa foi a coletiva do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes.